Oi, turma, do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec, capítulo 1, O Futuro e o Nada, no item 12. Todas as religiões deviam estar em sua origem em relação com o grau de adiantamento moral e intelectual dos homens. Esses, ainda muito materiais para compreender o valor das coisas puramente espirituais, fizeram consistir a maioria dos deveres religiosos na prática de fórmulas exteriores. Durante algum tempo, essas fórmulas satisfizeram sua razão. Mais tarde, esclarecendo-se os seus espíritos, sentiram o vazio dessas fórmulas, como a religião não mais os satisfazem. Eles a abandonam e se tornam filósofos. Então, assim, à medida que o homem vai evoluindo, a religião precisa acompanhar essa evolução, né? Nós vamos tendo mais razão, mais conhecimento, é normal que a gente comece a exigir mais, né? A gente vai querendo mais explicações, a gente vai querendo mais provas, e a religião que tem os seus dogmas, que tem as suas orientações fixas e que elas não transmutam, que elas como que eu posso dizer? Não se reformulam, né? Não trazem novas expectativas, elas ficam ultrapassadas para a razão do homem. Então, tem algumas, eu já vi pela internet, e isso é coisa que dá debate, eu não gosto de debate, mas, enfim, eu já vi algumas posturas dentro da doutrina espírita, de espíritas, que se dizem espíritas, falando assim, o Allan Kardec disse que tudo precisa mudar, né? Então tá aí, ó, no Céu e o Inferno tá dizendo que as religiões precisam mudar para satisfazer a inteligência e o grau de evolução do espírito, beleza. Só que tem alguns que se dizem espíritas que querem reformular a própria doutrina espírita, que ainda não conseguiu ser consagrada nem no meio espírita. Se você perguntar aos espíritas, grande parte vai responder, né? Se pergunta para eles assim, quem é que já leu todas as obras do Allan Kardec? Todas. De 10 espíritas, um. E olhe lá, e olhe lá. Ler, né? Passando. Não estou falando nem ler, compreendendo e praticando. Estou falando só ler. Passando as folhas. De 10, um vai falar que leu todas as obras. E aí já tem alguns seres aí denominados espíritas dizendo que as obras do Allan Kardec já estão ultrapassadas, que elas também precisam ser reformuladas, mediante uma fala como essa. Pega um trecho e quer transformar esse trecho numa reviravolta, né? E aí sim começa a tirar pouca fé daqueles que começaram a se desenvolver na sua fé dentro da doutrina. Eu não cultuo essas coisas, eu não gosto. Eu respeito todas as religiões, mesmo que eu não aceite. Tem coisas que eu não aceito. Sacrifício de animais, sacrifícios humanos, eu acho o fim da picada. Mas eu respeito. Quer fazer, faça. Cada qual no seu patamar, né? Eu não posso chegar lá naquela religião que sacrifica ou naquela religião que tem os seus dogmas. Ó, todo domingo você tem que estar aqui, senão você vai para o inferno. Eu não posso recriminar uma religião que diz que tem que andar de saia comprida. Eu não posso. Por quê? Porque cada pessoa que está ali, ela está se sentindo bem. Aquilo está satisfazendo a fé que naquele momento ela desenvolveu. Então, se eu chegar numa pessoa e falar, você está errada, sai daí, vai para outro lugar, porque isso daí tá tudo, ao invés de estar te ajudando, só está te engessando, né? É uma falta de respeito muito grande com a escolha, o livre-arbítrio daquele ser que se sente bem daquela forma. Então, a gente lê os livros do Allan Kardec, a gente fala que é do Allan Kardec, mas na verdade quem enviou toda a parte escrita foram os espíritos superiores através de médiuns que o Allan Kardec apenas codificou. Ou seja, ele foi um escriba, né? Ele apenas escreveu, ele apenas selecionou as perguntas, selecionou as respostas e escreveu. Mas ele mesmo não tem nada a ver com a escrita propriamente dita, ele só é um escriba, né? Então, assim, eu acho ridículo
a postura de alguns espíritas quando eles se apresentam dizendo assim, já está na hora de mudar algumas coisas dentro da doutrina, porque não foi ainda nem absorvido a sua essência, não deu tempo ainda, ela é nova, né? Século XIX para cá, o que é isso? Não é nada, né? Jesus, que já passou mais de 2000 anos, nós não conseguimos aprender nada. A gente ainda está batendo a cabeça na parede. Por que tem que reformular algo que ainda não foi aprendido, né? Não tem como superar. Se for assim, nessa constante de superação, de transformação, ninguém consegue acompanhar. E aí é que tá. Quem está querendo transformar, será que realmente atingiu esse patamar de entendimento que tem coisas erradas nas escritas da doutrina? Então, é assim, as críticas fortes a respeito de transformação dentro de uma religião, seja ela qual for, essas críticas, eu não aceito elas. Não sei se eu estou certa ou se eu estou errada, mas eu não aceito essas críticas. Eu acho que cada qual deve estar onde se sente bem. Se aquilo ali não te supre, já apareceu uma outra coisa que supre, muda. Mas não precisa fazer crítica, né? Não precisa detonar, porque nós todos estamos evoluindo, cada um no seu grau, cada um no seu estágio vibratório. Então, aquele que está lá ainda sacrificando pessoas ou animais dentro da sua seita, tal, no nosso ponto de vista, hoje é o fim da picada. Mas um dia nós já estivemos ali naquela fase também, né? Então, à medida que a gente vai evoluindo, tem coisas que a gente não aceita. Mas pelo fato da gente não aceitar, a gente também não pode criticar o outro que está naquele estágio. Porque aquele ali é um estágio pelo qual nós já passamos também. E a gente sabe que vai passar. E à medida que a gente vai aprendendo, que a gente vai internalizando, né, uma cultura melhor, uma religiosidade mais forte, uma fé mais forte, uma moral mais desenvolvida, uma inteligência que busca essa razão das coisas, essa prova, né, essa ciência das coisas. Então, à medida que a gente vai evoluindo, tem coisas que a gente descarta. Não vai ser suficiente para a gente mesmo. Mas isso não quer dizer que aquilo está errado. Porque para outras pessoas que estão iniciando, tá certo. É um caminho. Então, eu não gosto de muito debate, como eu falei. Então, o que eu tenho para deixar para vocês é que nenhuma religião é ruim. Nenhum caminho está errado. Tudo é caminho. Tudo é uma estrada. E às vezes a gente falha nessa estrada, mas quando a gente está falhando, a gente retoma ou a gente muda, né? Mas isso é algo natural, sem apontamentos, né? Sem críticas, porque isso também não leva a lugar nenhum. Quando eu estou criticando o caminho do meu irmão, que a tua religião é inferior, a tua religião exige isso e aquilo e não é preciso. Quando eu faço esse tipo de apontamento, que tipo de ser que eu sou? Eu estou faltando com respeito. Então isso significa que eu sou melhor do que o outro?